Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho, caríssimos. Mais uma vez sejamos bem-vindos a essa Santa Missa. É bem-vindo você que reza conosco através do Facebook. Deixe nos comentários a sua intenção e compartilhe com seus contatos essa Santa Missa. E também é muito bem-vindo a família do Mateus, que hoje vieram para que ele receba o sacramento do batismo. Minha gente, a liturgia nos apresenta este bonito relato de São Mateus, onde Jesus caminha sobre as águas. E mais do que um grande milagre, o Senhor nos dá uma bonita catequese sobre a igreja, sobre a natureza divina de Jesus e também sobre a nossa vocação de discípulos. Para compreendermos esse evangelho, é importante que nós estejamos atentos ao contexto em que ele foi escrito. O evangelho de São Mateus surgiu por volta do ano 80 depois de Cristo, ou seja, 50 anos após a ressurreição do Senhor. Nessa época, as comunidades cristãs já estavam minimamente organizadas e o Império Romano perseguia sistematicamente os seguidores de Jesus. É um contexto de grande perseguição. O pessoal estava se sentindo aflitos porque eram perseguidos pelo Império. Segundo um grande teólogo chamado Alonso Scheckel, a essa altura, por volta do ano 80, os cristãos têm contato com seus adversários e opositores. Iniciam-se as perseguições político-religiosas. Estes são caluniados e injustiçados. Alguns são submetidos à tortura,
e outros são inclusive mortos. E a realidade onde a igreja primitiva se depara com o mal presente no mundo, com a maldade humana que os persegue e, inclusive, em muitos casos, os destrói. Na Bíblia existe uma imagem simbólica que representa o mal do mundo. Essa imagem é a imagem do oceano, é a imagem do mar. Sempre que nós vemos alguma passagem bíblica, de modo muito particular no Antigo Testamento, que nos apresenta o mar, o oceano, nós estamos falando de uma realidade que naquele período simbolizava a maldade. Os povos daquela época, na cosmovisão daquele mundo, acreditavam que inclusive os demônios habitavam dentro do mar. Só para nós termos ideia, na passagem do dilúvio, são as águas que são responsáveis pela aniquilação da humanidade. Na passagem do Mar Vermelho, enquanto os israelitas caminham a pé enxuto, os soldados do faraó são sepultados nas águas. E assim por diante, Então sempre a água está simbolizando na Escritura uma realidade negativa. É o mundo, é a maldade que há no mundo. E esta é a primeira imagem presente no Evangelho de hoje. O mar, o oceano bravio que é a existência. De modo muito particular, a existência daqueles cristãos do ano 80 que passavam por perseguição. Atravessando esse mar, o Evangelho nos apresenta um barco. É a barca dos santos apóstolos. É a primeira vez e única nos evangelhos em que os apóstolos entram no barco sem Jesus. É a única vez, justamente para dizer que a igreja sem Jesus Cristo dificilmente permanece em pé. E nós, que somos a igreja, se não estamos ligados ao Senhor, com certeza iremos continuar a afundar diante dos nossos problemas e das dificuldades da vida. A imagem do barco enquanto igreja é uma das imagens mais antigas que o cristianismo conserva ainda hoje. Data do ano 150 mais ou menos, quando Tertuliano afirmou que a igreja católica é o barco de Cristo, que atravessa os mares revoltosos da humanidade rumo ao encontro definitivo com o Senhor. E nós somos o povo de Deus e estamos atravessando as dificuldades da vida junto de Jesus, ou ao menos é isso que desejamos. Isso é tão verdade que até hoje nós conservamos, enquanto arquitetura religiosa, o nome de nave. Então a igreja tem dois espaços. Esse espaço que o padre permanece é chamado de presbitério, é o lugar do presbítero. E o lugar onde a assembleia dos fiéis se reúne, essa parte maior da igreja, é chamado de nave, que deriva do latim nau, que significa navio. A igreja é o grande barco de Cristo que atravessa os mares revoltos da vida. Pois bem, o mar são as dificuldades, o barco é a igreja, e o Evangelho atesta que essa igreja não permanece em pé, não consegue atravessar as dificuldades se não estamos unidos ao Senhor. E como é que nós nos unimos a Jesus e permanecemos com Ele ao longo dessa difícil travessia? Bom, primeiro, através do sacramento do batismo, sacramento que o Mateus está recebendo no dia de hoje. Mas não basta sermos batizados para permanecer unidos a Jesus. É possível que nós sejamos batizados e afundemos, e nos percamos, e inclusive sejamos destruídos pelas dificuldades da vida. Porque o batismo é a porta de entrada, mas a permanência na igreja é a nossa amizade com Jesus. Ou nós estamos juntos de Deus ao longo dessa travessia, ou sozinhos enquanto igreja, dificilmente vamos conseguir superar tais adversidades. E daí nós temos o exemplo de Pedro. Pedro é um personagem muito curioso no Evangelho. É o principal dos apóstolos, o primeiro papa, aquele para o qual Jesus concedeu as chaves do céu e do reino de Deus.
Mas Pedro tem algumas falas no Evangelho que são muito curiosas. Ele é bastante impulsivo, né? É um apóstolo muito interessante. Em meio a toda aquela turbulência, o barco enchendo de água, sendo agitado, quase afundando, os discípulos gritando de medo porque não conseguem enxergar direito Jesus que está caminhando sobre as águas, Pedro tem uma ideia e fala para Jesus assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Veja que Pedro não duvida de Jesus, ele não duvida da divindade do Mestre. Por conta do medo, ele não consegue identificar que é Jesus, mas ele tem a sua fé sólida em Jesus Cristo. E Pedro, confiando na palavra de Jesus que disse, vem, ele desce do barco em meio a uma grande tempestade e começa a caminhar sobre as águas. Que episódio bonito, né? Quer dizer que aquele que tem fé em Jesus repete em sua vida os mesmos prodígios do Mestre. É capaz de superar as dificuldades e adversidades da vida. É capaz de andar por cima dos problemas e caminhar para uma realidade mais tranquila. Mas precisamos ter fé em Jesus e caminhar na direção dele, porque se nós desviarmos o olhar, se o nosso medo nos paralisar, se nós dermos mais atenção para os problemas do que para o próprio Cristo, nós vamos cometer o mesmo erro de Pedro e começaremos a afundar. Minha gente, é necessário caminhar na direção de Jesus com os olhos fixos nele. E desse modo, ele nos auxilia a superar os problemas da vida. Que o Senhor nos dê a fé de Pedro e ainda mais, nos conceda a atenção necessária para não desviarmos o foco de nossa caminhada. E dia após dia, possamos segurar na mão de Jesus, que nos responde, vem e nos salva, atravessar as dificuldades da vida e um dia chegar à Jerusalém Celeste, junto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!